Olá, meu nome é Aline Cestaroli, sou psicóloga e idealizadora do Encorajando Pais. É um programa de educação parental que tem por objetivo encorajar os pais no processo de educação dos filhos, a fim de que esses cresçam e se tornem adultos confiantes, felizes, capazes, encorajados e capazes de contribuírem com a construção de um mundo melhor. Nesta série de audiobooks, eu estou lendo o livro Como Educar Nossos Filhos nos Dias de Hoje, Liberalismo versus Repressão, de Rudolf Dreikurs e Vic Soltz. Hoje, neste episódio, sobre o terceiro capítulo do livro com o tema Estímulo. Aproveite para se inscrever no canal, já curta esse vídeo para que você possa ficar por dentro sempre que um novo episódio for ao ar. Então vamos começar. O estímulo é mais importante do que qualquer outro aspecto na educação das crianças. É tão importante que a sua falta pode ser considerada a causa básica do mau comportamento. Uma criança mal comportada é uma criança desestimulada. Cada criança necessita de estímulo contínuo tanto quanto uma planta necessita de água. Ela não pode crescer, se desenvolver e ter um sentimento de pertinência se não for estimulada. No entanto, as técnicas de educação das crianças utilizadas atualmente apresentam uma série de experiências desestimuladoras. Para a criança pequena, os adultos parecem ser excessivamente grandes, extraordinariamente eficientes e magicamente capazes. Apenas a coragem original da criança a impede de ceder completamente diante dessas impressões. Que coisa maravilhosa é a coragem de uma criança! Fôssemos nós colocados em situações semelhantes de viver entre gigantes, para quem nada é impossível, poderíamos nos sair tão bem quanto uma criança? As crianças respondem às várias situações difíceis que se lhes apresentam com um tremendo desejo de conquistar habilidades e vencer o profundo sentimento de sua própria inferioridade e incompetência. Elas desejam intensamente se tornar grande parte integrada da família. No entanto, em suas tentativas de obter reconhecimento e encontrar um espaço, o que encontram é um desestímulo constante. O método predominante de ensino contribui frequentemente até para um desestímulo maior. Penny, de 4 anos, estava ajoelhada na mesa da cozinha observando a mãe arrumar as compras. A mãe pusera a prateleira de guardar ovos da geladeira em cima da mesa e retirara a caixa de ovos do saco de compras. Penny pegou a caixa para guardar os ovos na prateleira. Não, Penny, gritou a mãe, você vai quebrá-los. É melhor eu fazer isso. Espere um pouco até você ficar maior. A mãe tinha intencionalmente descarregado um ataque de desestímulo sobre Penny. Que impressão forte ela causou sobre Penny, destacando que ela era pequena demais. Qual foi a consequência disso sobre o autoconceito de Penny? Mas você sabe que até mesmo uma criança de 2 anos pode manipular ovos cuidadosamente? Já tivemos a oportunidade de ver uma criança colocar reverentemente ovo por ovo nos buracos da prateleira da geladeira. E que brilho de orgulho havia em seus olhos quando terminou o trabalho. E como a mãe ficou feliz com esse desempenho. Paul, de 3 anos, estava vestindo sua roupa de neve para ir fazer compras com a mãe. Vem cá, Paul, deixa a mamãe acabar de vestir você. Assim está muito devagar. Paul estava pronto para se sentir ineficiente diante da habilidade mágica da mãe em fazer as coisas com rapidez. Desestimulado, ele cede e deixa que a mãe o vista. De 1000 maneiras sutis, seja pelo tom de voz ou pela ação,
mostramos à criança que a consideramos inapta, desajeitada e geralmente inferior. Diante de tudo isso, ela ainda tenta encontrar seu espaço e determinar a sua importância. Em vez de permitirmos que nossos filhos testem sua força de centenas de maneiras diferentes, nós os confrontamos constantemente com os nossos preconceitos, nossa dúvida de suas habilidades, e em seguida justificamos isso estabelecendo padrões para vários níveis de idade, através dos quais as crianças passam a ter crédito para fazer as coisas. Quando uma criança de 2 anos quer ajudar a tirar a mesa, rapidamente tiramos-lhes o prato das mãos, dizendo: "Não, querido, você vai quebrá-lo." Para salvar o prato, quebramos a confiança de uma criança em sua habilidade prestes a desabrochar. Você já pensou se os pratos de plástico foram inventados por alguém que tinha mãozinhas ávidas à sua volta? Nós frustramos as tentativas da criança de descobrir sua própria força e capacidade. Nós pairamos sobre elas grandes, inteligentes, eficientes e competentes. O bebê calça seu sapato. Não, o pé está errado. Na primeira tentativa para comer sozinho, faz uma tremenda sujeira no rosto, na cadeira, no babador e nas roupas. Que sujeira você faz? Gritamos e tiramos a colher de suas mãos para dar-lhe de comer na boca. Aos poucos, estraçalhamos as tentativas da criança de encontrar o seu lugar através da utilidade. Sem percebermos o que estamos fazendo, nós desestimulamos as crianças. Em primeiro lugar, as rejeitamos como sendo fracas e inferiores, uma atitude que em si produz uma atmosfera de desestímulo. Não temos fé na capacidade da criança para funcionar agora. Presumimos que, quando for mais velha, será capaz de fazer as coisas. Mas, já que ela é tão pequena no momento, ela é incompleta e incapaz. Quando a criança erra ou fracassa na tentativa de atingir um objetivo, devemos evitar qualquer palavra ou ação que indica que nós a consideramos um fracasso. Que pena que não deu certo, sinto muito que não tenha dado certo com você. É fundamental que separemos o fato da pessoa. Devemos sempre ter bem claro em nossas mentes que cada fracasso indica apenas uma falta de habilidade e de maneira alguma afeta o valor da pessoa. Coragem é o traço marcante em quem erra e fracassa sem se sentir diminuído em sua autoestima. Essa coragem de ser imperfeito é igualmente necessária a crianças e adultos. Sem ela, o desestímulo é inevitável. Metade do trabalho de encorajar uma criança repousa na tarefa de evitar o desestímulo, seja por humilhação ou por superproteção. Qualquer atitude de nossa parte que estimule a falta de fé da criança é, em si mesma, desencorajadora. A outra metade repousa no fato de saber como estimular. Toda vez que nos comportamos de maneira a estimular uma criança e a formar um autoconceito de coragem e confiança, estamos lhe oferecendo estímulo. Não há uma resposta fixa para o problema. Uma atitude estimuladora envolve um estudo cuidadoso e um pensamento criterioso por parte dos pais. Devemos estar sempre atentos aos resultados do nosso programa de educação para nossos filhos e perguntar frequentemente a nós mesmos: o que este método está fazendo ao autoconceito do meu filho? Um comportamento da criança nos dá a pista do nível de sua autoestima. Uma criança que duvida da sua própria capacidade e de seu próprio valor demonstrará isso através de suas deficiências. Ela não mais procurará pertencer
através da participação, da contribuição e de um comportamento útil. No seu desestímulo, volta-se para um comportamento provocador e sem nenhuma participação útil. Convencida de que é desajeitada e que não pode contribuir, ela determina que, pelo menos, será notada de uma forma ou de outra. Apanhar é melhor do que ser ignorado. E há uma certa distinção em ser considerado o menino mau. Tal criança acabou por se convencer que não há nenhuma esperança de ganhar espaço através de um comportamento cooperativo. O estímulo, então, é um processo contínuo que visa dar à criança um sentimento de respeito próprio e de realização. Desde a primeira infância, ela necessita de ajuda para encontrar o seu lugar através da realização. Bárbara, de 7 meses, tinha um ataque de mau humor sempre que era colocada em seu cercado e deixada sozinha. Sua mãe estava aborrecida com o fato de que uma criança tão pequena pudesse ter tal temperamento. Ela se curvava para trás, chutava furiosamente e gritava com tanta força que acabava ficando vermelha. A mais nova de 5 filhos, Bárbara tinha sido carregada no colo durante muito tempo após o nascimento. Ficava no colo da mãe durante as refeições e habitualmente sob sua vista quando estava no cercado. Quando a mãe tinha que sair da sala, uma das crianças mais velhas era solicitada a distrair Bárbara. Nas dormidas durante o dia ou a noite, ela não era colocada na cama até que estivesse dormindo profundamente. Costumava chorar apenas um pouquinho antes de pegar no sono. A mãe ficava atenta à hora de acordar e logo que se mexia, corria para seu lado. Bárbara a saudava com alegria. A mãe a considerava um bebê feliz. Com apenas 7 meses de vida, Bárbara está mostrando sinais de desestímulo. Ela se vê como tendo um espaço apenas se os outros estão empenhados em distraí-la e se sente perdida se ninguém lhe presta atenção. Ela é incapaz de participar do esquema da casa, a menos que seja o centro das atenções. Pode-se então perguntar, mas como pode um bebê participar? A primeira solicitação feita a um ser humano é a de que ele se torne autossuficiente. Uma criança precisa aprender a tomar conta de si e este processo de aprendizagem começa a partir do nascimento. Bárbara precisa aprender a se distrair sozinha e ser independente de atenção constante. A mãe amava muito Bárbara e queria que ela fosse uma criança feliz, mas se tornou super protetora. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque esse livro, considerando que ele é de 1964, hoje a gente sabe, com os estudos da neurociência, a importância do apego, principalmente nesses primeiros anos de vida, né? A criança ela precisa desse contato físico e desse contato ali com o seu principal cuidador, principalmente, né? Mas com outros adultos, porque somos seres sociais. Então, só esse parênteses aqui, trazendo esse recorte do que eu estou lendo aqui no livro, no livro Como Educar Nossos Filhos nos Dias de Hoje. Então, a Bárbara logo percebeu que chorar dava resultado. A mãe fazia todos os esforços para evitar que Bárbara chorasse e fosse infeliz. Em seus honestos esforços para estimular Bárbara a ser uma criança feliz, a mãe estava, sem saber, desestimulando Bárbara a ser autossuficiente. Ela pode parar de ceder aos acessos de mau humor de Bárbara, deixá-la chorar se quiser, dar-lhe brinquedos para se distrair e deixar Bárbara encontrar seus próprios recursos. Isto será estímulo.
Um novo parênteses só para reforçar que hoje nos estudos da neurociência sobre o desenvolvimento infantil, sobre a necessidade de vínculo e de apego, a gente não segue mais essa orientação, né? Então, na perspectiva do que eu acredito, do que eu trabalho, do que eu estudo, esse recorte aqui, ele não faz mais sentido, certo? Retomando, então, diariamente, durante um certo período, Bárbara deveria ser deixada sozinha para aprender a tomar conta de si mesma. Talvez o melhor período para iniciar este novo programa de treinamento seja o meio da manhã, quando as crianças mais velhas estão na escola e a mãe está ocupada com os afazeres domésticos. É, porém, muito difícil ignorar o choro de um bebê. A mãe de Bárbara pode reforçar sua própria coragem, entendendo que amor pela filha significa levar adiante os maiores interesses de Bárbara. Não é necessário para uma boa mãe ceder a todas as exigências de seu filho. Um bebê que é feliz apenas quando é o centro das atenções não é um bebê verdadeiramente feliz. A genuína felicidade não depende da atenção dos outros, mas parte de dentro de cada um como resultado da autossuficiência. O bebê da família necessita saber disso mais do que os outros, porque ele é o bebê e há muitas outras pessoas mais velhas que já têm muito o que fazer. Então, outro parênteses aqui só para reforçar realmente esse trecho que eu acabei de ler, trazendo esse contexto do que ele coloca aqui, né? Desse bebê de 7 meses, o que eu venho estudando e que, né, mais uma vez, neurociência, a teoria do apego, né? A gente sabe que sim, um bebê de 7 meses, ele precisa desse contato, ele não será desestimulado por conta disso, né? Não é esse contato ali, atender às necessidades que vai deixá-lo desestimulado ou desencorajado, né? Mas é algo importante justamente para nutrir esse senso de segurança, de proteção que ele precisa para que aí sim, quando for maior, ele tenha essa autoconfiança, né? Seguindo então, Beth, de 3 anos, queria ajudar a mãe a botar a mesa para jantar. Pegou a leiteira com a intenção de encher os copos de leite. A mãe segurou a garrafa e disse carinhosamente: "Não, querida, você ainda é muito pequenininha. Deixe que eu ponha o leite nos copos. Você apanha os guardanapos." Beth se sentiu arrasada, deu as costas e saiu da sala. As crianças têm uma imensa coragem de nascença e tentam ansiosamente fazer as coisas que veem os outros fazendo. Suponhamos que Beth derramasse um pouco de leite. A perda do leite é menos importante do que a perda de confiança. Beth teve a coragem de enfrentar um novo desafio. A mãe poderia lhe oferecer estímulo, acreditando nela. Se o leite tivesse derramado, Beth teria se deparado com um fracasso e necessitado de estímulo imediato. A mãe deveria reconhecer a coragem da tentativa, enxugar o leite derramado e dizer calmamente: "Tente outra vez, Beth, você vai conseguir." Stan, de 5 anos, estava brincando despreocupadamente na caixa de areia na pracinha a 2 quarteirões de casa. Quieto, mas com ar solene, deixava escorregar vagarosamente a areia de uma mão para a outra. Sua mãe estava sentada num banco próxima a ele. Algum tempo depois, Stan perguntou-lhe: "Posso andar de balanço agora?" "Se você quiser", respondeu-lhe a mãe. "Me dê a mão para você não se machucar." Stan se levantou da caixa de areia e segurou a mão da mãe.
Temos que tomar cuidado e ficar longe, atrás do balanço, para ele não bater na gente, explicou-lhe a mãe, quando se aproximaram dos balanços. Stan sentou num deles. Você quer que eu empurre? Posso dar impulso? Perguntou Stan. Você pode cair, respondeu-lhe a mãe. Olhe, deixe que eu empurro você. Segure firme. Stan sentou-se calmamente, segurando com firmeza enquanto a mãe o empurrava. Logo, ele se cansou de se balançar e escorregou para fora do balanço. Tome cuidado, querido, disse-lhe a mãe, quando segurou-lhe a mão outra vez. Você não vai querer que os outros balanços batam em você. Eles passaram pelo trepa-trepa. Stan ficou parado e ficou olhando as outras crianças que se balançavam, giravam de cabeça para baixo, se segurando pelos joelhos. Posso fazer isso também, mãe? Não, Stan, é muito perigoso. Venha para o escorrega. Tome cuidado quando subir. Você não quer cair, não é? Eu pego você aqui do outro lado. Stan subiu os degraus devagar, com cuidado. Sentou-se no alto e se deixou escorregar, segurando firmemente dos lados. Um sorriso tímido bailou em seus lábios. Espere agora até que as outras crianças desçam. Elas podem empurrar você. Agora você já pode subir. Depois de mais algumas escorregadas, Stan disse que queria ir para casa, estava cansado. Segurou a mão da mãe e foram embora. Em nenhum momento ele gritou, riu, correu ou caiu. Ele não se divertiu nem um pouco. A mãe de Stan desestimula pela extrema superproteção. O seu medo de que Stan pudesse se machucar tolheu o menino de tal forma que ele ficou com medo de se mover em qualquer direção. Ele é incapaz de se juntar às atividades das outras crianças de sua idade. Não toma uma decisão por si, sempre perguntando primeiro se pode fazer as coisas. Quando lhe dão permissão, se comporta de maneira indiferente, sem nenhum entusiasmo, sem se divertir. Sua indiferença e solenidade são mais de profundo desestímulo. A vida tem seus tropeços e as crianças precisam aprender como enfrentar o sofrimento em seu caminho. Um joelho ralado se cura. A coragem arranhada pode permanecer assim a vida toda. A mãe de Stan precisa perceber que seus esforços para proteger o filho, para que ele não se machuque, na verdade acabam por lhe deixar claro o quanto ele é incapaz e aumentar seu medo do perigo. Um menino de 5 anos é bem capaz de tomar conta de si na pracinha, embora não se deva deixá-lo lá sozinho. Mas certamente pode se exercitar vigorosamente nos aparelhos e assim ganhar confiança em sua habilidade de evitar o perigo de um balanço em movimento e de se equilibrar num trepa-trepa. Por que não poderia ele experimentar a emoção de uma descida rápida no escorrega? As crianças necessitam de espaço para crescer e testar a sua capacidade de lidar com situações perigosas. Nós não temos que ser descuidados. Podemos ficar por perto se a tarefa for por demais perigosa. Susan, de 8 anos, e Edith, de 10, chegaram em casa com os boletins. Susan foi disfarçadamente para seu quarto, enquanto Edith correu para a mãe. Olhe, tive A em tudo. A mãe olhou o boletim e expressou sua felicidade com as boas notas. Cadê a Susan? Perguntou. Quero ver o boletim dela. Edith deu de ombros. Ela nunca tira boas notas como eu, comentou. Ela é burra. Susan estava saindo para brincar quando a mãe a chamou de volta. Onde está seu boletim, Susan? No meu quarto, respondeu ela vagarosamente. Quanto você tirou? Susan não respondeu, mas ficou parada de pé, olhando para o chão.
Desconfio que você tirou notas baixas outra vez, não foi? Apanhe seu boletim e deixe eu ver. Susan teve 3 Ds e 2 Cs. Estou envergonhada de você, Susan, a mãe explodiu. Não há desculpas para isso. Edith sempre tira boas notas. Por que você não pode ser como a sua irmã? Você não quer nada com o estudo e não presta atenção à aula. É a desgraça da família. Está proibida de sair para brincar. Volte já para o seu quarto. As notas baixas de Susan são o resultado do desestímulo. Ela é a segunda filha, que sente que não tem possibilidade de alcançar os padrões estabelecidos pela mãe e o desempenho de sua esperta irmã mais velha. A mãe aumenta o desestímulo de Susan. Primeiro, mesmo sem ver o boletim, a mãe deixa claro que já espera notas baixas. Uma vez que a mãe não tem confiança nela, Susan desiste e se considera um fracasso. Então, a mãe lhe diz que está envergonhada por causa dela. Susan se vê como uma pessoa indigna. Em seguida, a mãe elogia as boas notas de Edith e, por implicação, mais uma vez, dá a Susan uma justificativa para sua autoimagem. A mãe diz que Susan devia ser como Edith e estabelece um objetivo inatingível. Susan já está impressionada com a possibilidade de ser como Edith. A irmã, 2 anos mais velha, está sempre à sua frente e Susan não vê nenhuma razão para sequer alcançá-la. A mãe critica Susan chamando-a de preguiçosa, dando-lhe uma prova adicional de que ela é indigna. Maior desestímulo está acrescentado quando ela chama atenção para o fato de que Susan é a desgraça da família. A menina tem consciência de que a irmã a considera burra. Edith quer manter seu lugar como inteligente e aumenta o desestímulo da irmã, diminuindo. Para finalizar, a mãe pune Susan, negando-lhe o direito de sair e brincar. Contrariamente à opinião popular, estimular a competição entre 2 irmãs não gera estímulo. Ao contrário, enfatiza a falta de saída para a situação da criança desestimulada e gera apreensão naquela que tem sucesso, que passa a temer não ser capaz de se manter à frente da outra. Ela é super ambiciosa e estabelece objetivos impossíveis para si. A menos que se mantenha sempre à frente, poderá vir a se considerar um fracasso também. A fim de estimular Susan, a mãe deve parar de considerar Edith um exemplo para ela. Todas as comparações são perniciosas. Susan pode apenas funcionar como ela própria, não como uma cópia de Edith. A menos que a mãe tenha fé em Susan e expresse isso claramente, não poderá ajudá-la. Nas circunstâncias atuais, Susan está fazendo exatamente o que todos esperam dela. Suas habilidades só se desenvolverão se a sua confiança for recuperada. Evitando sua tendência à crítica, a mãe pode destacar e reconhecer qualquer desempenho elogiável, por menor que seja no começo. Vamos repetir o mesmo incidente e mostrar como se pode dar estímulo a uma criança já profundamente desestimulada. Susan e Edith chegaram em casa com os boletins. Susan foi disfarçadamente para o quarto, enquanto Edith correu para a mãe para mostrar o boletim. Olhe, mamãe, tirei A em tudo. A mãe olhou o boletim, assinou e disse: Ótimo! Estou feliz porque você gosta de estudar. Com esta observação, a mãe deu ênfase à aprendizagem, não às notas. Ela modificou o seu exuberante elogio para o reconhecimento de uma tarefa bem desempenhada. Percebendo que Susan estava evitando mostrar-lhe o boletim, a mãe esperou até que estivessem sozinhas. Você quer que eu assine o seu boletim, querida? Relutantemente, Susan foi buscá-lo. A mãe o examinou, assinou
e então falou: estou feliz em ver que você gosta de ler, matéria em que ela tira C. É divertido, não é? Deu um abraço em Susan e sugeriu: você se incomodaria de me ajudar a botar a mesa? Enquanto as duas trabalhavam, Susan parecia perturbada. Finalmente disse: Edith tirou A em tudo, e eu tirei D em quase todas as matérias. Não é tão importante assim que você tire as mesmas notas que Edith. Você também pode chegar a isso quando passar a gostar de estudar. Aí você pode descobrir que é muito mais competente do que pensa que é atualmente. É difícil visualizar o que aconteceria a Susan se a mãe de repente mudasse seu comportamento. Em primeiro lugar, Susan não acreditaria nela. A mãe teria rompido com o acordo oculto existente até agora, pelo qual apenas Edith era capaz de obter boas notas. Susan está convencida de que ela tem pouca possibilidade no campo da escolaridade. Sob o seu ponto de vista, qualquer esforço que fizesse de nada adiantaria. Em vez disso, se esforçou a tal ponto que tirou C em leitura. Isso demonstra sua força. Quando a mãe reconheceu este esforço corajoso, deu a Susan a oportunidade de reavaliar sua posição e amenizou a competição esmagadora. Assim, propiciou à menina inspiração para esforços posteriores. Ela agora tem a possibilidade de ver que a sua nota C tem realmente algum mérito. Está numa posição em que pode sentir: se isso é bom, em vez de considerar que de nada adianta, talvez eu possa fazer mais. Este raio mínimo de esperança se transforma em estímulo, que pode vir a inspirar Susan a tentar um pouco mais. George, de 10 anos, era um menino inquieto, tanto em casa como na escola. Iniciava muitos projetos, mas nunca levava nada até o fim. Suas notas na escola eram o mínimo necessário para passar de ano. Era o mais velho de 3 irmãos. O segundo tinha 8 anos e o caçula 3. George gostava de brincar com o bebê, mas brigava constantemente com Jim. Jim tirava boas notas na escola e levava a cabo as coisas a que dava início, embora seus interesses não fossem tão amplos quanto os de George. Um dia, George tinha quase terminado de fazer um par de suportes para livros. Como sua mãe sabia de sua tendência a não terminar as coisas que começava, pensou em encorajá-lo. Estão ótimos, George. Você está fazendo um belo trabalho. Para sua surpresa, George caiu em prantos, atirou o suporte no chão e berrou: Não estão ótimos, estão horríveis! E correu em disparada para seu quarto. A mãe de George fez o óbvio ao tentar estimulá-lo. Ela o elogiou. A reação de George, porém, demonstrou que aquele elogio não o estimulara, mas fizera exatamente o oposto. Se transformara num desestímulo. Por quê? Elogios deviam estimular, não deviam? Aqui está um exemplo de que realmente não há respostas fixas, nem tampouco regras definidas para estimular as crianças. Tudo depende da resposta da criança. George se tornou super ambicioso, se propõe a objetivos que lhe são impossíveis. Quando a mãe o elogiou, ficou zangado porque não acreditou que alguma vez pudesse fazer alguma coisa suficientemente bem. Achou que seu elogio era deboche. George queria que o objeto acabado fosse de extrema perfeição. Os seus esforços estavam longe de seu ideal, devido à sua falta de habilidade, que só advém da prática. Desejando alcançar a perfeição da primeira vez, fica insatisfeito com qualquer coisa que signifique menos. Quando a mãe o elogiou, o que ele sentiu estava tão distante daquilo que ele esperava de si mesmo
que acabou fazendo uma interpretação diferente. Nem ela compreende, ninguém compreende o fracasso que eu sou. Daí o motivo da sua raiva. George precisa intensamente de estímulo. Ele se vê como um fracasso total em tudo o que faz. Começando um projeto atrás do outro, transmite a imagem de estar sempre ocupado e ser uma pessoa ativa. Não terminando nada, evita se defrontar com o fracasso de sua imperfeição. O seu irmão mais novo, bem-sucedido, só vem acrescentar à sua autodegradação. Sua superambição é o resultado de seu sentimento de fracasso desnudado por Jim. A menos que ele possa se manter à frente de Jim, ele não é nada. A convicção de que deve permanecer à frente de seu irmão mais novo é, em si, um objetivo falso. A tarefa se torna ainda mais impossível quando George vê como é difícil se manter à frente. Ele se sente apenas como um fracasso. Não ver fazendo para estimular George. Seria útil para a mãe aumentar sua convicção de que ninguém o entende. Seria útil para a mãe dizer-lhe que ele não tem que ser perfeito. Isto apenas viria a aumentar sua convicção de que ninguém o entende. Ele sente que tem que ser perfeito. Ele identifica aquilo que ele faz com aquilo que ele é. Mesmo que tivesse sucesso em alguma coisa, consideraria o fato como simples acidente. Qualquer ação que sirva de base à sua superambição ou à sua autoestima de fracasso aumentará o seu desestímulo. George precisa ter sua atenção desviada da perfeição dos desempenhos para a satisfação de contribuir. No entanto, George sente que, a menos que a contribuição seja perfeita, ele é um fracasso. George necessita de uma ajuda mais profunda, visando uma reavaliação pessoal e de seu espaço na família. Os pais provavelmente estão envolvidos a nível pessoal. O perfeccionismo de George não surgiu do nada. É provável que o pai ou a mãe, ou ambos, tenham padrões muito altos de desempenho. Eles podem dizer a George que ele não tem que ser perfeito, mas, pelo exemplo pessoal, contradizem as suas próprias palavras. Esta família necessita de uma discussão aberta com todas as crianças sobre até que ponto tem-se que ser bom antes de ser ótimo ou mesmo bom o bastante. Em vez de elogiar George, teria sido muito mais eficaz dizer-lhe: estou contente por ver que você curtiu trabalhar com os suportes do livro. Ethel, de 5 anos, estava bastante feliz lutando para arrumar a cama. Puxando as cobertas daqui e dali, finalmente conseguiu colocá-las onde queria. Sua mãe entrou no quarto, viu a cama mal feita e disse-lhe: deixe que eu faça a cama, meu bem. Essas cobertas são muito pesadas para você. A mãe não só deixou implícito que Ethel era inferior, porque era pequena, mas deu um jeito de provar sua própria superioridade, esticando habilmente as cobertas, enquanto Ethel ficava ali se sentindo a última das meninas. Seu prazer de realização no complicado assunto de puxar as cobertas para cima até a cabeceira da cama desapareceu diante do perfeccionismo da mãe. Ethel logo sentiu: de que adianta? Mamãe faz muito melhor. Se a mãe tivesse demonstrado um certo prazer e encantamento pelo desejo de Ethel de fazer a cama, com uma observação do tipo: que bom que você consegue esticar as cobertas sobre a cama, ou olha a menina mocinha fazendo a sua própria cama, a menina teria sentido orgulho pela realização da tarefa e vontade de continuar realizando-a. Não importa quantas dobras houvesse na coberta estirada sobre a cama. Mamãe devia resistir à tentação de mostrar à filha como ela podia realizar a tarefa muito melhor. Mais tarde, quando a menina não estivesse olhando, ela arrumaria a cama.
Em nenhum momento a atenção de Ethel deveria ter sido dirigida para as dobras que não foram esticadas. Depois de fazer sua cama sozinha várias vezes, a mãe poderia estimulá-la, fazendo sugestões sutis como: vamos experimentar enrolar as cobertas de volta, todas juntas, e esticá-las, também juntas de uma só vez? Ou vamos esticar um pouquinho mais aqui? Quando chegasse o dia de trocar o lençol, a mãe poderia sugerir que as duas podiam fazer a cama juntas e assim dar início a uma conversa descontraída sobre como arrumar a cama, sempre evitando a crítica, sempre apresentando sugestões que apoiassem o desempenho da menina. Agora, nós duas vamos levantar o canto do colchão e esconder uma parte do lençol embaixo dele. Agora vamos puxar juntas para que a ponta do lençol chegue até a cabeceira. Como vai, dona cabeceira? E assim por diante. Dessa forma, a aprendizagem se torna um jogo agradável. Não há nenhuma sugestão de Ethel que Ethel não saiba realizar, e mãe e filha estão se divertindo fazendo alguma coisa juntas. O Ollie, de 4 anos, acompanhou a mãe numa visita à vizinha, cuja filha Patty, de 18 meses, estava brincando com os brinquedos no chão da sala de estar. Vá brincar com Patty, Ollie, sugeriu a mãe, mas seja bonzinho e não implique com ela. O Ollie tirou rapidamente a jaqueta e correu para a sala de estar, enquanto as duas mães se sentavam para tomar café. Logo em seguida, Patty começou a chorar. As duas mulheres saíram correndo para a sala de estar. O Ollie estava de pé, com uma expressão arrogante no rosto, enquanto a boneca de Patty estava estatelada sobre o peito da menina. Patty chorava forte e podia-se ver uma mancha vermelha na sua testa. A mãe de Patty correu em sua direção, pegou-a, abraçou-a e beijou-a. A mãe de Ollie agarrou-o pelo braço. Ô, menino danado, o que você fez com ela? Tirou a boneca da menina e atirou em cima dela, não foi? Como é que você pode ser tão mau? Assim eu vou bater em você. Ela o sacudiu forte por 2 vezes e ele começou a chorar. Sinceramente, não sei o que fazer com ele, disse ela à amiga, que já conseguira acalmar a filha. Ele é sempre mau com as crianças menores. De cara amarrada, o Ollie observava a mãe, enquanto ela tentava fazer Patty sorrir outra vez. Patty virou o rosto e o enterrou no pescoço da mãe. Vamos terminar nosso café, disse a mãe de Patty. Está bem, eu a levo comigo. A mãe de Ollie virou-se para ele outra vez. Você é um menino tão mau, devia se envergonhar de machucar alguém menor que você. Sente-se nessa cadeira agora e se comporte, ou vou bater em você de novo. Há uma grande quantidade de aspectos abrangidos por esse incidente, mas devido ao objetivo deste capítulo, falaremos apenas do desestímulo. A primeira coisa que aconteceu foi reforçar o autoconceito deficiente de Ollie. Foi a expectativa implícita de sua mãe de que ele é um menino mau. Sempre que exortamos uma criança a ser boazinha, estamos passando a mensagem implícita de que a nossa expectativa em relação a ela é a de que considere a possibilidade de vir a ser má e que não temos confiança no seu desejo de ser boa. Em seguida, a mãe deixou claro de que maneira ela esperava que o filho se comportasse mal, dizendo-lhe para não implicar. Depois, a mãe não faz nenhuma distinção entre o comportamento de Ollie e a pessoa de Ollie. Ela identifica Ollie como um menino mau, um menino de má qualidade. Assim, o autoconceito de Ollie é reforçado pelas expectativas da mãe, sua falta de confiança e suas palavras. O Ollie se comporta de uma maneira pouco amistosa, porque não tem confiança em sua habilidade de obter uma atenção positiva de sua mãe. Ele tem dúvida em relação a seu espaço, exceto nos casos onde se torna um estorvo.
Um valentão é sempre uma criança que, em consequência de um desestímulo inicial, interiorizou a ideia de que alguém só é grande quando pode demonstrar a sua força. Ele está desestimulado. Não é mau, nem de má qualidade. Devemos fazer a distinção entre o agente e o fato. Devemos reconhecer o mau comportamento como uma abordagem errada, que vem à tona em decorrência do desestímulo. A mãe acrescenta um insulto pessoal ao dano moral quando parece dar mais importância ao sorriso do bebê esperto em vez do próprio Wally. A abordagem capaz de trazer algum auxílio à situação seria a de evitar qualquer observação desestimuladora. Palavras não ensinam nada. Levar o Wally a ter confiança em sua habilidade de brincar com Patty pode ter feito muito mais sucesso através de uma atitude do que através de palavras. Vamos até a vizinha e lá você poderá brincar com Patty se você quiser. Tudo o que é necessário é a apresentação de uma expectativa feliz. Quando chegarem, a mãe pode mais uma vez deixar a decisão de brincar com Patty ou se sentar ao lado da mãe, a cargo do menino. Uma vez que a confusão tenha ocorrido, a mãe podia calmamente entrar na sala, tomar o Wally pela mão e dizer: "Sinto muito por você estar tão aborrecido hoje, meu filho. Uma vez que você não está com vontade de brincar, vamos voltar para casa." É claro que isso faz com que a mãe abra mão de sua visita, mas um comportamento como esse pode ensinar ao Wally que ele pode voltar com a mãe outra vez, se estiver a fim de se comportar bem. De outra forma, ela pode deixá-lo com um parente ou outro vizinho de vez em quando, e ele pode então reconsiderar seu comportamento. Se a mãe de Wally fosse capaz de evitar todos os atos desestimuladores aqui salientados, ela teria conseguido muito mais que metade na batalha contra o desestímulo. Se puder aceitar o Wally como uma pessoa querida, mesmo quando seu comportamento for pouco amistoso, ela estará oferecendo estímulo sem fechar os olhos a seus maus atos. Quando ela lhe garante o direito de proceder de maneira errada, ela coloca sobre ele a responsabilidade de seu comportamento e lhe mostra que terá que arcar com as consequências. Quando sugere que poderão voltar outra vez quando estiver pronto para tal, ela está expressando sua confiança no fato de que ele será capaz de reconsiderar e se sentirá melhor e terá vontade de brincar. Há outras maneiras de se lidar com esse incidente, que serão discutidas no capítulo sobre brigas. Ambas as mães agem como de uma maneira desestimuladora em relação a Patty, por se demonstrarem super preocupadas com seu infortúnio. A pancadinha que levou na cabeça não a machucou tanto assim a ponto de justificar a excitada reação instantânea da mãe de pegá-la no colo e fazer grande alarde do machucado. De experiências como essa, Patty acaba por aprender que ela não pode suportar uma pequena dor e que, quando isso acontece, ela deve ter um consolo imediato. Sua dependência da mãe se reforça e sua coragem e autossuficiência são minadas na essência. Ela pode, sem dificuldade, desenvolver um autoconceito de bebê que se machuca facilmente e que, por isso, deve depender dos outros para se sentir protegida. Nossas vidas de adulto estão cheias de dor e desconforto, fazem parte da vida. A menos que as crianças aprendam a suportar a dor, os altos e baixos e os insucessos, elas terão uma séria desvantagem na vida. Não podemos proteger nossos filhos da vida. Logo, é essencial prepará-los para viver. Sentir pena das crianças é uma das atitudes prejudiciais mais sérias que podemos ter. Demonstra tão intensamente, tanto para elas como para nós, que não temos confiança nelas, nem na sua habilidade em lidar com as adversidades.
Uma atitude mais despreocupada por parte da mãe de Patty ajudaria a menina a aprender como aceitar a dor. Isso não significa que nunca devemos oferecer consolo para a dor ou para o sofrimento. Isso seria falta de piedade. É a maneira pela qual nós o oferecemos que faz a diferença. Sinto muito que você tenha levado uma pancada, mas logo vai passar e você pode aguentar essa dor um pouquinho. Em vez de pegar Patty no colo imediatamente, sua mãe poderia ter feito a observação de que o machucado não era sério. Poderia ter garantido a Patty: "Você está bem, meu amor, é só uma pancadinha." Aqui eu abro um outro parênteses sobre esse comentário do quanto isso já acontece muitas vezes, né? De nós minimizarmos a dor e o sofrimento do outro. Então, na parentalidade encorajadora, com base em outros estudos, eu também discordo aqui desse comentário, certo? Só um parênteses para vocês. E ficar por aí. Patty está no momento sem bom humor para ser distraída. Os esforços nesta direção só fornecem estímulo para reforçar sofrimentos futuros, já que o sofrimento mantém sua mãe ocupada com ela. Depois de oferecer conforto, a mãe pode calmamente ajudar Patty a arrumar os brinquedos e em seguida desviar sua atenção, a fim de dar a Patty espaço para lidar com seu problema. Patty é quem está machucada e, por conseguinte, é quem deve sobrepujar não apenas a dor, mas também a perda de uma atmosfera amigável, um sentimento de inadequação. Se a mãe lhe der uma oportunidade e tiver confiança nela, rapidamente se recuperará e descobrirá que tem coragem e habilidade para enfrentar o sentimento de desconforto. Raquel estava aprendendo a bordar. Estivera trabalhando concentrada e feliz, com satisfação e orgulho, suspendeu a toalha de visitas para admirar seu trabalho. Então, levou-a até a mãe para descobrir como fazer um ponto de que não estava certa. Esse é o ponto que você já fez na margarida preguiçosa, Raquel. Mas, querida, sinceramente, olhe para os pontos que já fez. Você é capaz de fazer muito melhor que isso. Estão grandes demais, fazem com que o desenho pareça confuso. Por que você não desmancha e faz tudo de novo? Aí vai ficar bonito de verdade. A expressão no rosto de Raquel passara do interesse radiante ao profundo desgosto. Ela suspirou e os cantos de sua boca se contorceram. Acho que não quero fazer mais nada agora, diz. Acho que vou lá para fora. Diante da satisfação de Raquel e do orgulho por seu trabalho, os comentários da mãe foram arrasadores. Você é capaz de fazer muito melhor que isso? Nunca foi um estímulo. Está implícito que o que foi feito não está suficientemente bom, não atende ao padrão. O que Raquel pensara estar lindo parece confuso para sua mãe. Assim, mais uma vez, Raquel se depara com um desestímulo. Sugerir que ela desmanchasse e fizesse de novo foi mais do que ela poderia suportar. Deixou tudo de lado e foi fazer outra coisa. A mãe de Raquel podia muito bem ter observado o efeito de suas palavras se tivesse prestado atenção na expressão do rosto da filha. Teria sido muito mais proveitoso se a mãe lhe ensinasse outra vez o ponto da margarida preguiçosa e compartilhasse o entusiasmo de Raquel pelo trabalho. Está tão bonito, querida, e que pontos graciosos você fez aqui, diria ao destacar os poucos pontos bem feitos que encontrasse. Quando você terminar, vamos usá-la no banheiro. Assim, a mãe curte com Raquel o entusiasmo da realização e aceita o trabalho como tendo alguma utilidade. Quando a mãe chama atenção para os lugares em que Raquel fez os pontos corretamente, está encorajando-a a continuar trabalhando para atingir um nível mais alto de habilidade. Só podemos construir em cima da força, não em cima da fraqueza. Os pontos bons são sinais de força. A mãe deveria chamar a atenção de Raquel para os pontos bons do seu trabalho.
Algumas vezes é necessário muita coragem por parte dos pais para deixar que uma criança leve avante uma nova experiência. Peter, de 7 anos, tinha acabado de tirar sua licença e queria comprar um aeromodelo que vira na loja especializada de um movimentado shopping center. Não posso levar você à loja no momento, Peter, disse-lhe a mãe. Vamos amanhã. Posso ir de bicicleta, mamãe, sugeriu Peter. Você nunca foi até o centro de bicicleta, Peter, e sabe como o trânsito é intenso por lá, respondeu-lhe a mãe. Posso tomar conta de mim, mamãe. Muitos meninos vão lá de bicicleta. A mãe pensou no assunto por alguns minutos. Veio-lhe à mente a fila de bicicletas estacionadas do lado de fora da loja. Também lhe vieram à mente os riscos de enfrentar o trânsito. Então, levou em consideração que Peter estava acostumado a ir de bicicleta diariamente para a escola e que a dirigia muito bem. Tudo certo, querido, vá em frente, compre o seu aeromodelo. Peter saiu correndo alegremente de casa. A mãe tentou acalmar o seu sentimento de apreensão. Ele é tão pequeno, pensou, mas ele não vai aprender se não tentar. Quase 1 hora mais tarde, Peter entrou correndo na casa com um embrulhe. Olhe, mamãe, comprei. Estou tão feliz, Peter. Agora você pode fazer suas próprias compras, não é maravilhoso? Por mais ansiosa que a mãe de Peter tenha se sentido, reconheceu a necessidade do filho de se tornar autossuficiente. Ela conseguiu controlar seus medos e demonstrou confiança na habilidade dele em guiar a bicicleta. O menino correspondeu à confiança. A mãe prosseguiu com o reconhecimento da realização dele. Finalmente, ela garantiu-lhe a independência, prometendo-lhe oportunidades futuras de fazer as próprias compras. Benny, de 6 anos, invariavelmente abotoava errado seu casaco. Os botões não casavam corretamente com as casas. A mãe deixou correr frouxo por algum tempo. Então um dia falou: Benny, tive uma ideia. Por que você não vê o que acontece se começar a abotoar pelo botão de baixo, que você pode ver bem? Encantado com a nova ideia, Benny seguiu a sugestão e seus olhos brilharam de felicidade quando o último botão se encontrou com a última casa no alto do casaco. Partindo do sucesso desse método, a mãe tentou outra vez em relação a um outro problema. Benny costumava pendurar seus pijamas no alto do cabide de roupas, mas como embolava as calças e as atirava num gancho, normalmente caíam no chão. Logo depois, a mãe lhe sugeriu: o que aconteceria se você tirasse as calças segurando pelo elástico e desse uma sacudidela antes de pendurá-las no cabide? Benny apanhou o pijama do chão com um ar sério, segurou-o pelo elástico, sacudiu e o pendurou no cabide. E o pijama ficou lá. Ele sorriu e depois gargalhou. Caramba, ele fica lá! A mãe de Benny encontrou um modo de estimulá-lo, sem sequer sugerir de longe que a maneira pela qual vinha fazendo as duas coisas estava errada. Ela confiou no seu espírito de aventura e no seu desejo de tentar descobrir fórmulas novas. Benny pôde ver os resultados. A mãe não teve que chamar sua atenção sobre eles. Seu sorriso e o brilho em seus olhos deixaram claro a Benny que ela compartilhava do prazer pela sua capacidade. Estes exemplos começam a mostrar a importância do estímulo e a destacar algumas armadilhas em que costumamos cair sem saber. O estímulo é tão importante que será mencionado várias vezes neste livro. É claro que não podemos esperar nenhum efeito duradouro de um ato de estímulo isolado. Tem que ser um mecanismo contínuo, a fim de levar a modificações permanentes no autoconceito errado de uma criança desestimulada. O elogio como um meio de estímulo deve ser usado de maneira muito cautelosa. Pode ser perigoso, como vimos no caso de George. Se a criança encarar o elogio como uma recompensa, a ausência dele então significará desprezo. Se não for elogiada por tudo o que fizer, a criança se sentirá como se estivesse fracassado.
Uma criança desse tipo faz as coisas na esperança de receber uma recompensa, muito mais do que pela satisfação da contribuição. Por conseguinte, o elogio pode facilmente conduzir ao desestímulo, uma vez que acabaria por fortalecer o conceito errado da criança de que, a menos que seja elogiada, ela não tem valor nenhum. É melhor usar comentários simples como: estou feliz que você conseguiu fazer isso. Legal, eu gosto muito do que você fez. Viu? Você consegue fazer. A melhor maneira de demonstrar o amor pelos filhos é através do estímulo constante para que eles alcancem a independência. Precisamos iniciar este processo desde o nascimento e mantê-lo durante toda a infância. Esse processo se explicita pela nossa fé e confiança na criança, aceitando-a do jeito que ela é a cada momento. É uma atitude que deve nos guiar em todos os problemas e situações infantis do dia a dia. Nossos filhos precisam de coragem. Vamos ajudá-los a desenvolvê-la e a conservá-la. Ao fechar este capítulo, gostaríamos de dar uma palavra de estímulo aos pais. À medida que for transcorrendo a leitura deste livro, você descobrirá muitas áreas em que as técnicas apresentadas fazem bastante sentido. Paralelamente, tentaremos chamar a atenção para muitos erros que você, como a maioria dos pais, tem cometido. A menos que descubramos nossos erros, seremos incapazes de progredir. Ao chamar a atenção para os erros habituais das práticas na educação infantil de nossos dias, não estamos de maneira alguma inferindo uma crítica, nem tampouco uma condenação dos pais de hoje. Eles são apenas vítimas de circunstâncias que fugiram ao seu controle. Tentamos oferecer ajuda e mostrar uma saída para as presentes dificuldades. Certamente não queremos acrescentar um desestímulo maior às preocupações de pais confusos e desencorajados. A importância da coragem dos pais não pode ser supervalorizada. Sempre que você se sentir desanimado ou se surpreender pensando: meu Deus, eu fiz tudo errado, reconheça nesta atitude, sem hesitação, um sintoma de desestímulo. Volte sua atenção para uma consideração acadêmica e impessoal do que pode ser feito para melhorar a situação. Quando você tenta uma nova técnica e ela funciona, fique feliz. Quando você escorregar de volta aos velhos hábitos, não se recrimine. Você necessita reforçar sua coragem constantemente e, para tal, necessita da coragem para ser imperfeito. Lembre-se das vezes em que teve sucesso e tente outra vez. Construir sobre seus erros acaba por esgotar sua coragem. Lembre-se, não se pode construir sobre a fraqueza, apenas sobre a força. Admita humildemente que